Esse estudo aqui, do Apocalipse, ele tem que meio que a gente chegar num fim, para depois a gente voltar e fazer esse estudo de novo lá na frente. Porque é um ciclo. A gente aprende, depois reaprende, fica repetindo até o Senhor nos dar mais revelação. Lembrando que repetir é um processo ensinado por Cristo, pela palavra de Deus. Paulo fala, não me canso de ensinar a vocês as mesmas coisas. O Salmo 1 fala, medito na sua lei de dia e de noite. Ainda que ele repetisse a meditação, ele faria isso de dia e de noite. O processo de você estar sempre acompanhando a palavra de Deus é um processo necessário. Por isso que você tem que ler a Bíblia toda vez. Leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E todo ano fazer um plano novo de leitura e buscar o Senhor na sua palavra, para que a palavra do Senhor se torne, a palavra escrita se torne rema, que a palavra soprada, que a palavra vivificada, a palavra rema. Então, a gente pode retomar esse estudo do Apocalipse de novo, para que o Senhor nos dê mais rema daquilo que Ele não deu aqui, e a gente possa ir aprendendo. Porque depois que a gente terminar esse ciclo aqui, eu quero voltar a fazer o estudo das 7 igrejas que a gente já fez um dia e refazê-lo com mais nuances, com mais detalhes, que não foi talvez trazido da primeira vez, e trazer dessa segunda vez e colocar mais participantes, né, que gostam do assunto. Então, hoje, a gente vai avançar para o assunto, a gente vai chegar no 6º selo, talvez na próxima semana a gente chega no 7º selo. E no 7º selo, provavelmente a gente vai encerrar o estudo do Apocalipse. Não vamos encerrar, não quero dizer que eu vou ter feito todo o estudo ali do Apocalipse. Obviamente que não. Mas quando chegar no 7 selo, a gente rompeu os 7 selos e a gente conseguiu falar de forma panorâmica de todos os selos, né, e de tudo que a gente poderia trazer aqui daquilo que o Senhor nos deu. Então, eu não sei se semana que vem a gente já consegue finalizar com o 7º selo, e a gente também fala das trombetas, chega na última trombeta, e aí a gente finaliza, né, o estudo do Apocalipse nessa questão. Se der tempo, a gente pode falar do trono branco, do novo céu, da nova terra. Se não, a gente finaliza com, pelo menos, a primeira ressurreição, onde a gente fala com mais detalhes do reino milenar. Talvez. Ou se estudo o reino milenar, fica para um outro encontro. Tá bom? Então aqui nós vamos focar no 6º selo. Na verdade, nós vamos voltar para o 5º selo, para a gente rever, e aí entrar no 6º selo, e também falar um pouco da dupla perseguição que vai acontecer nesse período. Então, nós vamos dar sequência. Eu vou apresentar a tela, vocês me falam se a tela estiver aparecendo aí. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Não. Tá bom. Apareceu a tela? Apareceu. Uhum. Eu vou entrar em modo de apresentação. O 5º selo é a grande tribulação. Aqui nós vamos falar um pouco, como está ali no subtítulo, o poder do dragão à besta. O que é o poder do dragão à besta? O poder do dragão dado à besta. A manifestação do anticristo. É um pouquinho desse assunto que a gente já falou, do anticristo. Aí nós vamos tirar dúvidas aqui de vocês, perguntando, fazendo pergunta e resposta para saber como que vocês entendem a manifestação do anticristo. Então eu vou passar esse slide aqui. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Pode ler, irmão Tiago? Uhum. Por favor. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, Amém. por causa do testemunho que mantinham. Amém. Clamaram com uma grande voz: até quando, Senhor Santo e verdadeiro, deixais de julgar os que habitam sobre a terra e deles vingar o nosso sangue? Cada um deles foi dado uma vestidura branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que deviam ser mortos como eles o foram. Amém. Muito boa a sua leitura, viu, irmão? Isso está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11. O que é isso aqui? O que vocês lembram disso aqui? Isso eu lembro dos judeus na igreja, né? Que eles pedem o sangue, né? Mas o que quer dizer? Em que cena que é isso aqui? Que cena que se dá isso aqui? Cena? Qual é a cena? Porque são divisões de cenas, né? Se a gente começar lá desde o começo,
Tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, vai tendo as cenas ali, os cavalos, etc. Aqui a gente passou 4 cenas. O que é o quinto selo? Isso. Vocês têm que decorar isso. Essa passagem tem que estar relacionada ao quinto selo. Definitivamente isso tem que estar impresso na mente de vocês. Isso aqui é o quinto selo, ok? Grave, é o quinto selo. O pedido da vingança aqui das almas debaixo do altar, vingando o sangue, é o quinto selo. Agora, no contexto apocalíptico, como que isso pode se dar? Em que momento isso aconteceu? Por que se dá esse rompimento do quinto selo? Onde que se dá isso no tempo? Para a gente entender isso, eu vou fazer a troca do slide aqui para que a gente consiga entender isso melhor, tá? Acabou a era da igreja e coletivo de vencedores foi ao trono. Exatamente. Um coletivo de vencedores sobe ao trono. Lembram quem era esse coletivo? Eu estou fazendo esse ensaio aqui para a gente não precisar voltar toda vez a falar aquilo que a gente já falou. Eu até falei isso mais de uma vez. Então, fazer um exercício aqui com vocês, um exercício de aprendizado, de treinamento, para a gente entender o que significa isso. Que coletivo é esse que foi ao trono no momento entre o quarto e o quinto selo, que encerra a era da igreja. Aí são aqueles que morreram, deram a vida pelo Senhor Jesus, né? Sim, mas como assim, senhora diz? Fazem parte desse coletivo que subiram ao trono. Esses que a senhora fala que eles morreu... rejeitaram a vida deles até a morte. Entendi. Então, esses que morreram, que foi até o trono, a senhora entende que foi antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Que sinal que foi dado para que representasse esse coletivo por meio de um sinal? Lembra? Foi dado um sinal. Eu vou ler, tá? Para refrescar a memória. Eu vou usar aqui a Bíblia textual, que é a que está mais próxima de mim aqui. Eu vou ler Apocalipse 12. Aí vocês vão me dizendo o que vocês estão entendendo. E um grande sinal foi visto no céu. Aonde foi visto o sinal? No céu. No céu. Uma mulher vestida de sol. Então, o sol representa o testemunho do Senhor. O testemunho de Cristo. Aqui seria a igreja. E a lua debaixo de seus pés. A lua, ela tem luz própria? Não, né? O sol que reflete nela. Exatamente, o sol reflete ela, tipo um satélite, né? Ela é um satélite natural, o sol reflete nela. Então, quer dizer, o que foi dado aos homens na história do homem com Deus, que foi de alguma maneira uma luz, mas não uma plena luz, ou uma luz em si mesmo. Se você avaliar isso na linguagem bíblica, você vai chegar à conclusão que é a lei. Porque a lei, ela tinha aparentemente um propósito, quando na verdade o seu verdadeiro propósito era outro. Para alguns, a lei era para você equalizar a moralidade do povo judeu e que depois servisse de testemunho para as nações, que também deveriam seguir a lei por meio da circuncisão. Mas foi descoberto que a lei, na verdade, e essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo, que a lei serviu, na verdade, para mostrar que você é pecador. Você simplesmente não consegue fazer ou cumprir não só a vontade de Deus, mas cumprir os mandamentos de Deus. O homem não consegue. Então a lei foi dada para mostrar a fraqueza do homem. Nesse sentido, ela não tem luz própria. Ela reflete uma luz, né? Então, nesse caso aqui, a lua representa os judeus. Então, nessa mulher, o sol, que representa Cristo sobre ela, e a manifestação do testemunho do Senhor sobre ela, porque aí sim tem luz, porque o Senhor é a luz. Então, nessa representação, o sol é a igreja e a lua é a lei. O sol é o testemunho de Jesus. E a lua é o testemunho da lei. A lua são os mandamentos. E o sol é o testemunho de Jesus. Estava sobre essa mulher. Então, se a gente somar o testemunho de Jesus e a lei, os mandamentos que formam essa mulher, a gente tem que chegar à conclusão que essa mulher é a somatória dos judeus e da igreja. Dos cristãos, da igreja. Então, ela tinha uma coroa de 12 estrelas, e estando grávida, grita de dores, de parto, angustiada por dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Agora vai ter um outro sinal. Quando a Bíblia usa a palavra sinal, significa que isso aqui não é real. É uma simbologia, e ela está convidando você a interpretar essa simbologia. Tá? Então é um sinal, uma visão simbólica. E o Apocalipse é cheio disso. E tem literalidade e tem simbolismo.
Quando o senhor usa a expressão sinal, ele está querendo dizer que isso aqui é simbólico. Tem uma ideia muito mais de simbolismo, de interpretação, do que de literalidade. Então, essa mulher, ela não era uma pessoa real. Era uma pessoa para você... Era a real, sim, mas a sua realidade se dá no simbolismo, e não na sua literalidade. Outro sinal foi visto no céu. Eis que um grande dragão vermelho. Quem que é o dragão? Satanás? Satanás. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu e as lançou à terra. É interessante que, como eu falei no começo do estudo, parece que o Apocalipse ele conta o futuro, depois ele volta para o presente para dar detalhes daquilo que ele já contou. Ou ele conta uma coisa e depois, mais para frente, ele dá o detalhe. Então, essa cauda dele que arrasta essa parte dos céus é aquela situação da batalha de Miguel, que ele perde a batalha, ele cai. Só que ao cair, o que ele faz? Ele traz com ele 1/3 dos né? anjos. 1/3 dos anjos. O que indica que pode ser que 2/3 ou são do Senhor, são de Deus, ou estavam divididos, ou estavam sem entender, sabe? Porque assim, tem anjos que eles precisam ainda conhecer. Por isso que a Bíblia ensina os anjos. A Bíblia não, desculpa, a igreja, ela apregou os anjos. Eles aparecem algumas vezes na Assembleia para serem aprendidos por meio da igreja. Tem passagens que falam isso. Então tem anjos indecisos. E eu não consigo explicar isso muito bem, exceto se a gente não usar a analogia do próprio ser humano. Tem aqui nós, homens, tem os que são do Senhor, tem os que são de Satanás, e tem os que não sabem o que eles são. Não tem? Não é assim? Pode ser que essa seja a inferência angelical também. 1/3 estava envolvida com o diabo. Por isso que vai na batalha e luta. Outros 2/3, ou a gente pode dizer que esses outros 2/3 eram totalmente do Senhor, ou deveria haver ali alguns anjos que precisavam ser ensinados. Então, nesse sentido, eu não sei se todos os 2/3 restantes foram para a batalha contra esse terço que caiu. Eu sei que houve uma batalha. Eu sei que Miguel é o cabeça das hostes que enfrentaram Satanás. Eu sei que a hoste de Satanás era muito forte, porque Satanás é muito forte. Ele é muito poderoso. E foi uma batalha difícil. E eu sei também que há anjos indecisos. Há anjos que precisam ser ensinados. Isso eu sei. Então, eu entendo que 1/3 desses dois seguiu Satanás, porque é dito aqui que a terça parte, né, das estrelas, aqui são anjos, ele conseguiu arrastar consigo. Então ele tinha 1/3 desses anjos, e esse terço desses anjos cai. Que fala aqui, ó, e a terça parte das estrelas lançou-as à terra. Né? Então quer dizer, cai com ele. O dragão estava em pé diante da mulher que estava a ponto de dar à luz para que devorasse o seu filho, quando ele nascesse. Ela deu à luz a um filho varão, o qual vai pastorear as nações, com vara de ferro. Mas seu filho foi arrebatado a Deus e ao seu trono. Interessante aqui que diz que vai pastorear quem? Nações? Não cita os judeus, né? Não. Por quê? Porque os judeus também vão reinar. Os judeus também vão pastorear as nações. Só que esse varão, ele vai pastorear as nações a partir da onde? Do céu. Do céu. Então ele tem terras, ele tem nações, ele tem terras, ele tem cidades, mas o seu governo é celestial. Você pode ver, os anjos, eles são celestiais, eles ficam nas regiões aéreas, eles ficam no céu, correto? Não Certo. o céu mais alto, não o céu de Deus, num céu que foi estabelecido como local de habitação angelical. Eles, mesmo estando no céu, a Bíblia diz que tinha, por exemplo, o príncipe da Pérsia na oração de Daniel. Tinha um príncipe da Grécia, tinha um príncipe da Pérsia. Então eles governavam nações. Eles governavam. Então, se os anjos governam nações hoje, o papel dos vencedores será também de governar nações, mas de um modo lícito, de um modo correto. Se você pegar a carta às 7 igrejas, elas são escritas a 7 anjos, não é? É. E cada anjo que recebe essa carta, ele cuida de uma igreja local, e a igreja local é uma cidade. Há pessoas que falam que esses anjos são pastores, pregadores, mas a Bíblia não diz que eles são pastores e pregadores, a Bíblia diz que eles são anjos, né? Se eles são anjos, de alguma maneira que nós não sabemos entender e explicar muito bem, certos anjos governam cidades, e cidades que são governadas, cidades representativas no contexto da igreja. Então tem anjos que protegem igrejas locais, cuidam de igrejas locais.
Como a mensagem foi escrita por esses anjos, a gente pode pressupor que esses anjos eles tinham que proteger a mensagem, permitir que aquela mensagem chegasse para a igreja através dos vencedores de cada igreja. Quem que ia trazer aquela mensagem? Os vencedores de cada igreja. O que o anjo tinha que fazer? O anjo tinha que permitir que aquela mensagem, além de ser protegida por ele, chegasse aos que fossem capazes de emitir essa mensagem para a igreja. Então há uma unidade entre esse anjo e a sua igreja local, a igreja que ele protege, a cidade. Então o anjo ele tem essa capacidade de governar nações, províncias e cidades, da qual será dada para esse filho varão. Aí tem a pessoa que fala assim, mas ele vai estar no céu. Mas os anjos também estão no céu e fazem esse papel até hoje. Ela deu à luz o filho varão, que vai pastorear todas as nações com vara de ferro. Mas o que acontece aqui? Mas o seu filho foi arrebatado a Deus até o seu trono. Então esse arrebatamento é o mais alto, é onde está Deus. Né? E quem é esse filho varão que foi arrebatado a Deus? No momento que o filho varão é arrebatado a Deus, a mulher fugiu ao deserto, onde ali tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. E produziu-se uma batalha no céu, Miguel e seus anjos, para lutar contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu. Né? O Satanás não prevaleceu, Satã não prevaleceu. Nem foi achado mais lugar no céu para eles. Eles quem? Satanás e seus anjos. Satanás e 1/3 dos anjos. Tá certo? Certo. E foi lançado o grande dragão, a antiga serpente diabo e Satanás, a qual engana o mundo inteiro. Foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Por que foram lançados com ele? Porque a Bíblia fala que ali antes, que ele lançou 1/3, né? Então quer dizer, quando ele cai, ele não cai sozinho. Ele a cauda dele toma esse terço para si. E ele cai com 1/3 do céu com ele. Imagine isso, meus irmãos. 1/3 dos anjos decaídos, dos anjos que servem a Satanás, 1/3 deles na terra. Eu não sei nem a quantidade que é isso aí. Eu não sei. É uma quantidade muito grande de anjos. E é muito poderosa essa hoste, essa casta. Agora essa casta, essa força angelical, essa categoria angelical se encontra na terra. E depois que caído, lançado na terra, é feito, pela primeira vez, é feito uma espécie de conclamação, de um canto de vitória. Né? Por quê? Porque diz assim, então, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora se manifestou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a soberania de seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos, os que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por meio do sangue do cordeirinho. Eles quem? O varão. O varão que subiu, aquele coletivo que subiu a Deus ao seu trono. Porque quando fala que ele foi arrebatado ao trono, abre-se um parêntese. Quando fala que esse filho varão foi arrebatado ao trono, abre-se um parêntese, abre-se 2 vírgulas, abre-se 2 hífens, e ali explica o que acontece no meio do caminho desse evento do arrebatamento dele. Acontece a batalha de Miguel, acontece a queda de Satanás, acontece 1/3 dos anjos caindo junto com ele, acontece essa conclamação de voz, aí volta de novo ao assunto. Qual que era o assunto? O filho varão que foi arrebatado ao 3º céu. E o que fala do filho varão? Agora, esse filho varão é chamado de eles. Então, esse filho varão é coletivo, é eles, né? Eles o venceram por causa do sangue do cordeirinho, a palavra do seu testemunho, desprezaram sua vida até a morte. Aqui o que a irmã Ivete falou, né? Portanto, regozijai-vos nos céus e os que morais neles. Que agora o céu se tornou um lugar de alegria. Vou pedir, irmã Ivete, para a senhora abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Lê o versículo 3 e o versículo 4. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Amém. Agora, leia o versículo 10. Deus chamou ao continente terra, e a massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Muito bem. Leia agora o versículo 12 e 13. A terra produziu verdura, ervas que
dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde, uma manhã e o terceiro dia. Amém. Agora a senhora vai ler o versículo 21. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Agora a senhora vai ler o versículo 25. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Repare que toda hora que Deus está criando ou restaurando, ele sempre coloca no final, e Deus viu que isso era bom. Estão reparando nisso? Já, é verdade. Lê o versículo 26 agora, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Amém. Vai para o versículo 30. A todos animado de vida eu dou como alimento toda a verdura de plantas. E assim se fez. Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Amém. Quando ele faz o homem e termina todas essas ações, ele fala agora que não era bom, mas que era muito bom. É verdade. Agora vai para o versículo 6. Uhum. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas, que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. A senhora reparou uma coisa aí? Aqui é dito, eu não vou repetir, irmão, por causa do tempo. Aqui é dito, a única vez que Deus fez algo no meio disso tudo, e a única vez que ele não disse que é bom. É verdade. E o que ele fez que ele julgou não ser bom? Só ler o versículo 8, a senhora vai saber o que ele fez. Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma noite, segundo dia. Quer dizer, ele não falou mesmo. Ele não falou que é bom o céu. Por que ele não falou que é bom o céu? Porque no momento que ele cria o céu, Satanás entra. Ali se instalam as potestades do ar. Os principados, né? Os principados. Então o céu, e o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Porque eles deviam estar alojados na terra ou em algum lugar ali naquele caos. E quando o Senhor vai arrumando aquele caos, ele cria essa região, ele se instala. Então quando Satanás, por exemplo, vai se apresentar diante de Deus, lá na conferência que Deus faz com os filhos de Deus, lá em Jó capítulo 1, Deus diz, de onde você vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra. Repara que esse rodear a terra é de fazer um sobrevoo baixo, mais ou menos como os drones fazem hoje em dia, né? Vai ver os drones? Então, como ele estivesse sobrevoando ali a terra, como se estivesse descido para a terra e visto a terra e depois subido. Então, o lugar onde ficam as hostes celestiais, tanto boa quanto má, é nos céus. É nos céus. E por que eu digo tanto boa quanto má? Porque parece que essa região é habitada também por anjos que não são caídos, tá? Ou pelo menos que os anjos que não são caídos descem para essa região. A batalha de Miguel se dá nessa região e Satanás perde o seu lugar. Aí voltando lá ao Apocalipse, né, que diz assim, Miguel e seus anjos lutou contra o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu, nem foi achado mais lugar no céu para eles. Aqui eles perdem o lugar. Naquele momento que Deus ia falar, e viu Deus que era bom, quando ele fez a luz, quando ele permitiu que a luz refletisse novamente, quando ele permitiu uma série de coisas do que ele foi fazendo e restaurando, ora fazendo, ora restaurando, e ele dizia que era bom, ele levou provavelmente mais de 6 mil anos, porque isso ainda vai acontecer. Deus ainda precisa dizer que, e viu Deus que era bom.
Essa dívida do viu Deus que era bom com o céu vai se cumprir aqui, em Apocalipse. Aqui é o momento que os anjos, que as hostes celestiais vão dizer, como é bom o céu, como é bom esse lugar. É aqui que Deus, lá no seu trono, no seu momento íntimo, no seu momento em que ele está vendo tudo acontecer, ele vai dizer, isso é bom. Porque no dia que ele cria, ou no dia que ele restaura a terra, e no momento que ele faz a reforma celestial, quando ele limpa aqueles gases, aqueles estilhaços de meteoritos, aquele caos que está na expansão, limpa e eleva a água para essa expansão e chama esse lugar, que agora está belo, iluminado, azul, de céu, a hora que ele vai dizer que é bom, entram inquilinos que ele reprova. Entram inquilinos que ele se desagrada. E ele não pode dizer que é bom. De tudo que nós lemos ali em Gênesis, essa é a única coisa que ele fez que ele não chamou de boa. Até os répteis aquáticos, os monstros marinhos, ele chama de bom. Tudo ele chama de bom, menos a criação do céu. A criação da terra ele chama de bom. A relva ele chama de bom. A luz ele chama de bom. Os monstros, os répteis, as bestas, os animais selvagens, as ervas do campo, ele chama de bom. O homem ele chama de muito bom. O céu, ele se cala. Porque o céu foi habitado por essa habitação maligna. Só que aqui em Apocalipse, quando o céu se acha limpo, restaurado, aí há uma alegria imensa, porque se esperou muito tempo para que o céu ficasse assim. Então diz assim, agora se manifestou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus, e a soberania do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos, o que acusa de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeirinho e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a sua vida até a morte. Porque agora, aquele lugar foi dado ao lugar da soberania de Cristo. Como diz assim, ó, agora se manifestou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus, soberania de nosso Cristo. Por que agora se manifestou o reino e a soberania de Cristo? Porque nesse lugar que habitava Satanás e seus anjos, habitará o vencedor, o coletivo vencedor. E por que o reino vai ser estabelecido? Porque o reino, como está aqui, né? O reino manifestou a salvação e o reino. O reino começa a se manifestar agora, porque os vencedores vão ficar nessa região. Conforme ele vai fazendo a sua parusa, ele vai se deslocando para a terra, os vencedores ficam já nessa região. É a região do reino dos céus. Agora os céus governam a terra, por meio dessa região. Por isso que se manifesta a soberania de Cristo e manifesta o poder do seu reino. Então o céu agora é um lugar que Deus olha e fala, e viu Deus que é bom. Ele levou 6.000 anos, ele vai levar 6.000 anos para dizer, como é bom o céu. Bom. Essa dívida de dizer, esse débito de dizer, esse silêncio de Deus vai cessar aqui, quando Satanás perde o lugar dos céus. Aí os céus será bom, porque nos céus habitará os vencedores. Então, voltando lá para o slide, tudo bem aqui, irmão Titi? Tudo. Então, voltando aqui, ó, a era da igreja, acabou a era da igreja, e o coletivo dos vencedores foi ao trono. E ele vai se estabelecer, esse coletivo vai se estabelecer nessa região. Agora vamos voltar aqui um pouco. Vamos fazer a conexão com as almas do quinto selo, tá? As almas do quinto selo, elas fazem uma oração debaixo do altar. Tudo bem? Tudo bem. Quem são essas almas? Nós temos que saber exatamente quem são essas almas. Eu vou dar aqui as opções, ó. Oração das almas debaixo do altar. Nós temos a 2 Crônicas 24, 22. Irmã Ivete. 2 Crônicas 24, 22. O rei Joás, esquecido da generosidade que lhe havia testemunhado, Joiada, pai de Zacarias, matou Zacarias, seu filho, que ao morrer gritou, Yahvé o verá e pedirá contas. Reparou que na oração do quinto selo, eles pedem para vingar o sangue? Sim. Muito parecido com essa oração aí, não é? O senhor não acha? É. Agora, o irmão Tiago, ele vai ler essa passagem aqui, ó, Atos 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado com estas palavras, e adormeceu. Amém. Qual das orações das almas debaixo do altar do quinto selo, com qual das duas orações elas se parecem? Com a de 2 Crônicas 24, 22, de Zacarias, ou a de Estevão, de Atos 7,60? A de Zacarias. A de Zacarias. Concorda, Tiago? Aham. Zacarias. Então, Zacarias está representando quem? Os judeus. Os judeus. Porque quem que era Zacarias? Zacarias era filho do sacerdote Joiada, era um profeta, que estava no tempo dos reis, advertindo o rei Joás.
o qual ele é assassinado, ele é apedrejado. E ele não fala assim, Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Não impute esse pecado. Ele não faz essa oração. Ele pede que Deus faça a visitação e que eles prestem conta. Então, segundo a Crônicas 24, 22, representa aquilo que é da ordem dos judeus. E Atos 7,60 da ordem dos cristãos. As almas debaixo do altar, elas não se parecem com Atos 7,60. Elas se parecem com 2 Crônicas 24, 22. Então, são almas judias. Então, são os judeus pedindo vingança. Isso significa que quando essa cena é apresentada e ela é vista, e vista com detalhes, significa que Deus está dando atenção para essa classe. E se Deus está dando atenção para essa classe, também significa que após o arrebatamento do varão, a classe da igreja, ou a era da igreja, expirou. Concordam? Sim. E se vai para os judeus, nós temos que fazer uma inferência aqui. Olha lá, dispensação volta para os judeus. Olha lá, em amarelo. A era da igreja Passou. Passou. Muito bom, irmão. E se isso acontece, olha lá o que acontece do lado ali da dispensação volta para os judeus. O que acontece? Contagem da última semana, Daniel. Então volta a contar aquela semana de 7 anos que tinha sido paralisado porque eles mataram o Messias, eles cortaram o ungido. Ela tinha entrado numa espécie de inanição. Essa semana ela ficou guardada e agora ela foi desguardada, ela foi reapresentada para que ela se cumpra. Então, significa que o arrebatamento, o primeiro arrebatamento, ele acontece no período que inicia os 7 anos. E no período que inicia os 7 anos, as atenções são para os judeus. A era está com os judeus, porque senão a semana não pode ser contada. A semana de Daniel está relacionada ao judeu, não à igreja. Então, se ela volta a ser contada, significa que a dispensação voltou para o judeu, porque a oração do pedido de vingança foi atendida. Foi atendida no sentido de que Deus ouviu. Deus apenas disse, espera mais um pouco. E deu vestiduras brancas. Ou seja, Deus não disse que eles estavam errados. Disse apenas que eles tinham que esperar um pouco, porque muitos, ou alguns, ou mais dos seus irmãos, também passariam pelo que eles passaram. E quem são os irmãos deles? Outros judeus que vão estar na grande tribulação. Então agora o que acontece? No momento que acontece isso, vai acontecer um outro fenômeno. A mulher, que é o coletivo de judeus, os que guardam os mandamentos, e dos cristãos, aqueles que têm o testemunho de Jesus, conforme vocês estão lendo aí comigo, isso está claro no final do capítulo 12, ela vai ser perseguida. E olha aqui a passagem. Ó. E o dragão se enfureceu contra a mulher e foi embora para lutar contra o resto dos seus filhos. Então essa mulher, na verdade, ela é esses filhos. Esse resto dos filhos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus. Os que guardam o mandamento de Deus é a lua. Lembra que a gente falou que a lua está debaixo dos pés delas? Essa é a parte da lei. E os que têm o testemunho de Jesus é o sol. Então, se você pegar os que têm os mandamentos e os que têm o testemunho de Jesus, você vai pegar o sol e a lua. Você vai pegar a lei e o testemunho do evangelho. Você vai pegar a lei e o evangelho. Se você somar a lei e o evangelho, você vai olhar de um lado o judeu e do outro lado você vai olhar os cristãos. Não tem mais a igreja. Então a gente não fala mais da igreja, porque a era da igreja passou. Mas existem ainda cristãos. Então a mulher, ela passa a ser perseguida pelo dragão. Então vamos lá, perseguição dracônica. Então quem persegue a mulher? No momento que o varão é arrebatado e o quinto selo é rompido. Quem persegue a mulher? Dragão. O dragão. Aí eu pergunto para vocês, ele consegue danificar a mulher? Ele consegue causar dano à mulher? Não. Não? Não. Eu vou pedir para o irmão Tiago ler aqui para mim. O dragão, vendo que foram precipitados na terra, perseguiu a mulher, que terá a luz ou o menino. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para que o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Isso quer dizer o seguinte, que essa serpente não consegue mais enxergar essa mulher. Então Deus vai confundir Satanás. Primeiro Satanás tenta matar a mulher. No primeiro momento ele tentou matar o filho varão, né? Lembra? O filho varão é arrebatado. Quando o filho varão é arrebatado, o que ele vai fazer agora? Ele vai tentar matar a mulher. Só que a mulher, ela ganha asas, e essa asas faz com que ela seja retirada da
visão do dragão e fique num deserto. A palavra deserto aí, como tudo isso é um sinal, o deserto também é um sinal. O deserto é o que representa o quê? Um lugar escondido, um lugar de pouco acesso. E um lugar também que é de pouco acesso, é difícil de acesso de pessoas que não são nativas, de pessoas que não sabem conviver com esse ambiente. Então o deserto não é para qualquer um. Então a mulher está ali. E ela está protegida e ela está debaixo de um cuidado divino. E Satanás vai tentar pegar ela, vai tentar atacar ela. Ele não vai conseguir fazer nada com ela durante um tempo, 2 tempos, é metade de um tempo. Se você pegar esse tempo e convergir ele para ano, como que fica isso? 1 ano, 2 anos e a metade de 1 ano. Então você pega 1 ano mais 2 anos, dá quanto? 1 ano mais 2 anos, dá 3 anos. Olha lá, um tempo, pega esse tempo, converte para ano. 1 ano. 2 anos. 1 ano mais 2 anos, 3 anos. E a metade de 1 ano, meio ano. Você pega 3 anos mais meio, você tem 3 anos e meio. Esse tempo, o dragão não consegue atacar a mulher. Então, a metade da semana de Daniel, a mulher fica sob os cuidados divinos e que, de uma maneira ou de outra, o inimigo não consegue causar dano a ela. Tudo bem? Amém. Só que nós temos o 6º selo. Nós temos o 6º selo. Eu vou pedir para o irmão Tiago ler de novo. Vi quando abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como um saco de silício. A lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a fogueira agitada. Deu um grande vento deixar cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os príncipes, e os quiliarcas, e os ricos, e os poderosos, e todos os escravos, e todo livre se esconderam nas cavernas entre os penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Ou seja, quem pode resistir, quem pode dar conta disso. Então aqui é uma coisa muito terrível. Acontece aqui, primeiro que a gente nunca viu isso, mas é como se o céu tremesse. O céu vai ter um terremoto e o céu vai ser enrolado como se fosse um rolo de pergaminho. Vai ser uma coisa, uma cena tão extraordinária e tão assombrosa que não vai ter um habitante na terra que não vai ficar apavorado. Então os reis da terra e os príncipes, os quiliarcas e os ricos e poderosos, todos escravos, todos livres, se esconderam nas cavernas entre os penhascos dos montes. E no momento que isso acontece, um outro fenômeno catastrófico, que além de cair estrelas, meteoritos, estrelas aqui no sentido de ser corpos celestes na Terra, não estrelas como a gente entende hoje, né? Porque a gente tem que entender que a Bíblia ela tem uma linguagem de um tempo. A gente não pode trazer a linguagem daquele tempo para o tempo de hoje, porque se a gente trazer hoje a linguagem daquele tempo para o tempo de hoje, e ver estrela hoje com a estrela que era dita naquela época, nós estamos praticando uma coisa que a gente chama de anacronismo. Porque hoje a gente estudou, a gente sabe que tem estrelas que não sei quantas vezes maior que um planeta, né? Mas estrela na linguagem bíblica muitas vezes se dá a simplesmente alguns pedaços de corpos celestes, e outras vezes na linguagem bíblica também estrelas são chamadas de anjos. Então aqui poderia também ser traduzido por anjo, não sei, né? Penso que como os anjos já caíram, não sei se restaria mais algum anjo em algum lugar no céu, penso que não. Aqui estrelas de fato se refere a pedaços de corpos celestes semelhantes ao que a gente vê hoje, vez ou outra cair na Terra, que a gente chama de meteoro, meteorito, ou coisa do tipo. Então você imagina a Terra sofrendo uma chuva de meteoritos. Você vê depois também um grande vento caindo sobre a Terra, de uma forma que esse vento consiga varrer praticamente tudo da Terra. Seria um ataque de ventania, uma tempestade que varre toda a Terra, toda a expansão terrestre. Tudo que está nesse planeta é varrido por esse vento. Mas se não fosse suficiente,
Eu não sei se esse vento faz isso, ou a soma desse vento mais os terremotos que vão acontecer, vão fazer com que montanhas, ilhas e montes se desloquem. Começam a se deslocar, começam a se mover. A terra começa a ser desestruturada. Então, o sexto selo é um horror. É uma coisa assim que não tem ser humano na terra que vai conseguir suportar isso. Ao ponto de todos saírem de seus locais e irem para cavernas. Meus irmãos, aqui a gente está vendo o processo terrível da grande tribulação. E, aliás, tudo isso acontece com o sol negro e a lua vermelha. Ou seja, sem luz, em puras trevas. Então nós estamos vendo aqui um ambiente de terrível catástrofe, tá? O que acontece? Esse ambiente do sexto selo é um ambiente, já não estamos mais falando dos 3 anos e meios. Nós não estamos mais falando dos 7 anos, aquela coisa que ainda de alguma maneira a gente pode dizer que tinha alguma tranquilidade, se é que a gente pode usar essa palavra. Agora nós estamos falando de caos, tá? Nós estamos falando de caos, da escuridão, do sol e a lua se escurecendo. Existem profecias que falam disso, Joel fala isso, Ageu fala isso, Isaías fala isso. Há algumas conexões dessas profecias com a vinda de Cristo. Mateus 24, 29 fala que quando o sol se escurecer e a lua se converter em sangue, aparecerá um sinal no céu. O selo trata disso. Preambular, que acontece antes, e depois vai acontecer de novo, do sol se escurecer e da lua se virar sangue pela segunda vez. Só que, se for assim mesmo, se essa interpretação estiver correta, nessa segunda vez que isso acontece, imediatamente após esse fenômeno, vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. Só que nesse inteirinho, meus irmãos, entre a proteção da mulher do dragão, que o dragão não consegue tocar nela, e o dragão é poderoso, mas Deus é mais poderoso e protege a mulher, protege os judeus e protege os cristãos, vai acontecer a perseguição bestial. E nessa perseguição, as coisas vão mudar. Aqui eu mesmo vou ler, tá? E ficou em pé sobre a areia do mar. Quem que ficou em pé? Só para contextualizar você. Não, a besta ainda não saiu do mar. Quem ficou em pé ali é a estrela caída, é o dragão. Dragão. O dragão ficou em pé. Ele faz uma invocação. Aí diz assim: vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas foi curada a ferida mortal. O que isso quer dizer? Que essa besta, essa pessoa que é a besta, ela vai morrer e vai ser curada. Ela teve uma ferida de mortal, ou seja, ela morreu, mas ela vai ser curada. No momento da sua cura, a gente já falou isso um pouco, a gente adornou um pouco esse assunto. No momento da sua cura, o cadáver vai ser o mesmo, mas o espírito que vai entrar no cadáver vai ser outro. Lembram disso? Sim. O espírito que vai entrar nele é o espírito da besta. Da besta. Que é o 8º rei. Então, quando aquele que vai servir de tabernáculo para a besta, aquele que vai servir de receptáculo para a besta, na sua parte em que ele é o 7º rei, ele não é o anticristo. Tá certo? Ele não é o anticristo. Ele é o tabernáculo da besta, mas ele não é o anticristo. Vocês conseguem entender isso? Sim. Ele vai ser um instrumento que aquela besta, aquele ser que vai sair do abismo, ele é o corpo que vai ser necessário usado que no esse ser futuro. use. Então esse ser vai fazer uma troca. No momento que ele morre, o espírito desse homem, do 7º rei, sai e dá lugar a esse espírito que sai do abismo, que entra nesse 7º rei. Agora ele não é mais chamado de rei. De 7º rei, ele passa a ser chamado de 8º rei. Por isso que a Bíblia fala que é a besta que era e não é. Como é que pode ser era e não é? Porque era, ou seja, ele já existe, ela está lá no abismo. Mas não é porque esse que está ali ainda não é a besta. Só que agora, quando ele morre, aquela besta que era e não é, passa a ser de fato a besta, e ele passa a ser o 8º rei, e nessa hora ele passa a ser aquele que é chamado o anticristo. Anticristo. E aí diz assim: adoraram a besta, dizendo: quem há semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Aqui que está a parte difícil. Depois dessa interrogação, o que está escrito aí? Foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe autoridade para assim fazer durante 42 meses. Então, esses 42 meses são um tempo, 2 tempos e meio tempo. Só que é esse 1 tempo, 2 tempos, meio tempo final. E nesse momento, ela passa a ter autoridade sobre os santos. Eu vou pedir para a senhora fazer uma leitura, irmã Ivete, para a gente encerrar. Tá?
Está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Lê o versículo 7 e o versículo 8, e aí a gente encerra. 7 e 8. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Peraí, espera um pouquinho. Agora ela consegue guerrear contra quem? Os santos, guerrear contra os santos e vencê-los. Só que antes o dragão não conseguiu. Não. O dragão não conseguiu tocar no restante da descendência da mulher, que eram os que guardavam o mandamento e o testemunho de Jesus. Porque ela foi colocada num deserto e não conseguiu encontrar ela. O que provavelmente, eu não sei como dizer isso, ele não vai conseguir tocar nesses, ou por eles estarem escondidos, ou por ele estar confundido, ou por no seu tempo dele chegar e tocar neles. Os 3 anos e meio iniciais ele não vai tocar, mas os 3 anos e meio finais não vai ser o dragão, vai ser a besta. Porque o que acontece? Aqui, ó, ainda no slide, ó. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então o dragão deu o poder dele à besta. Só que a besta, na leitura que a senhora acabou de fazer, ela vai perseguir os santos, ela vai guerrear fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Então, os 3 anos e meio iniciais, o dragão não consegue tocar nos santos. Mas os 3 anos e meio finais, a besta consegue. Então, são 2 perseguições, a do dragão e da besta. A perseguição do dragão é do próprio Satanás. Uhum. A perseguição da besta é desse ser que vai levantar aquele cadáver que está morto e vai receber uma autoridade e poder do qual ele vai atacar os santos e vai vencê-los. Aqui a Bíblia usa santos porque não vai ser só judeus. Serão os judeus e os que têm o testemunho de Jesus. Ele vai atacar esses 2 grupos e vai vencê-los. O Senhor vai permitir que eles vençam. Só que tem uma coisa que é muito belo nessa história toda, que é o versículo 8. Pode continuar a leitura. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então quem que vai adorar a besta? Todos os habitantes da terra, menos os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi imolado. Conforme está aí, ó. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes desde o princípio do mundo não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Essa é aqui a versão tradução brasileira. Então vou fechar essa guia aqui, porque o 7º selo vai ficar para o próximo encontro. Amém. Amém? Então a besta, ela vai conseguir fazer uma perseguição ferrenha. Então, para aqueles que têm medo de ficar na grande tribulação, achando que podem colocar a marca da besta, que podem adorar a besta, que podem fraquejar, falhar, não vai. Porque Deus não vai deixar. Por que Deus não vai deixar? Porque o nome de todo aquele que creu no Senhor, o nome de todo aquele que confessou que Jesus Cristo é o Senhor, o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. Só que esse livro foi escrito desde a fundação do mundo. Então Deus já sabia que você creria nele e já escreveu o seu nome. Ao tomar o seu nome desde a fundação do mundo, ele também colocou uma proteção sobre você para que no dia da manifestação da besta você não a adorasse. Então nós não temos que nos preocupar. Nós não vamos adorar a besta se aqui ficarmos. Não vamos. Não há a menor chance disso acontecer. Se isso acontecer, Deus tem um problema no seu livro. O livro de Deus falhou. E conforme a senhora leu, todos adorarão, menos os que estão no livro. Com o nome escrito no livro do Cordeiro imolado. Nossa, ele já explica, não tem como não. A gente ter certeza daí, a gente passa a ter certeza no coração que a gente, nossa, meu Deus, não vai tremendo, colocar, né? Não vai colocar. Não vai. Então essa coisa aí que os irmãos têm medo aí, tem um chip aparecendo, tem que tomar cuidado, senão eu vou colocar a marca. Esse irmão está completamente equivocado. O chip, a marca, que seja ela que for, não vai ser uma coisa de sutileza, vai ser uma coisa imposta, e vai estar claro o que é essa marca. E o cristão não vai pôr. O cristão que tem o nome não vai pôr. E o judeu, o remanescente judeu, ele também não vai adorar a besta. Porque o judeu aprendeu com a idolatria dos seus antepassados a não ser mais um povo idólatra. E não vai. Então os judeus, por mais que ainda não conheçam o Senhor Jesus, eles não vão adorar a besta. Então, de certa forma, esses judeus, que é o remanescente de Israel, também têm seus nomes escritos no livro da vida, que Deus já sabia quem seria o remanescente. Então esses remanescentes serão alcançados pelo sangue do Cordeiro, só que eles vão precisar reconhecer o Cordeiro depois. Nós já fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro e já o reconhecemos.
Então Deus já É. escreveu isso desde a fundação do Desde mundo. a fundação do mundo. Então não tem como errar. Porque se eu for lá e adorar a besta, Deus errou ao escrever meu nome. Aí Deus teria cometido uma falha. A gente pode imaginar qualquer coisa, menos Deus falhar. Então o meu nome está guardado por Deus, no seu livro. E a única certeza que eu tenho é que se eu ficar aqui na grande tribulação, por causa de eu não ter sido um vencedor e não ter buscado o Senhor como eu deveria, e não ter vigiado e orado, e não ter tido uma vida de entrega devida ao Senhor, que lhe compete, dado a minha alma a Ele, renunciado às coisas desse mundo, não tido a devida consagração, não colocado a minha vida em santidade, me separado o suficiente, se eu ficar aqui, a única certeza que eu tenho é a seguinte: eu não vou adorar a besta. Adorar a besta. Porque, nossa, ele deixou. E aí tem irmãos que falam que não tem um Espírito Santo na terra, que no momento do arrebatamento o Espírito Santo foi junto. Como é que uma pessoa vai dar o pescoço, vai dar a própria vida sem o Espírito Santo? Ah, não dá. Eu não vejo a menor chance disso acontecer. E tem mais, a presença do Senhor na parúzia, a sua parúzia, quer dizer, nas nuvens, vai dar um fortalecimento extra a todos os habitantes da terra que são do Senhor. A todos aqueles que estarão aqui, que amam o Senhor e que servem o Senhor. Fora isso, haverá também as duas testemunhas que farão prodígios e também deixarão bem claro o poder do evangelho do reino aqui. E que muitos passarão a crer no Senhor por causa dessas duas testemunhas. Além dessas duas testemunhas, terão os 144 mil selados das 12 tribos de Israel, que são parte dos judeus, dos remanescentes, 144 mil selados, que não serão tocados. Então, assim, há muita coisa que nós precisamos aprender do Senhor, do tempo do fim, mas uma coisa é certa: nós estaremos guardados pelo Senhor, pelo sangue do Cordeirinho que foi derramado por nós desde a fundação do mundo. Embora o seu sangue literal e prático e vertido tenha acontecido há 2000 anos atrás, mas o Senhor já, conhecendo o sangue do seu filho e sabendo que o seu filho seria imolado, experimenta, e essa imolação acontece de alguma maneira nos mistérios de Deus desde a fundação do mundo, da qual nosso nome é tomado, gravado e inscrito no seu livro, e nos protege naquele grande dia de perseguição. Então, sim, haverá uma perseguição muito forte da besta, mas nós estaremos protegidos e preparados pelo Senhor. Lê o versículo 9, irmã, só para a gente finalizar. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Amém. É que haverá alguns santos que serão mortos na prisão e haverá alguns santos que serão mortos pela espada. A perseverança dos santos soma-se a isso. Então o Senhor está nos ensinando que nós não devemos resistir. Nós devemos apenas ser fiéis. O que é não resistir e ser fiel? Eu não adoro a besta, mas eu não a resisto. Ela pode fazer o que quiser comigo. Tá bom? Amém. Essa é a parte do 6º selo. A gente vai ainda fechar com o 7º selo na semana que vem. E essa foi a reunião de hoje para a gente falar desse assunto. Lembrando que nós estamos esgotando o assunto, não estamos esgotando o entendimento disso. Porque longe disso, longe de mim e de nós aqui, tem a pretensão de esgotar isso. Mas esgotar o nosso cronograma de falar disso, para depois a gente voltar a falar em outro momento. Tá bom? Eu vou parar a gravação. Vocês querem falar alguma coisa? Pode parar. O Thiago quer fazer um acréscimo? O irmão Thiago? Então tá. Então é isso. Eu vou encerrar aqui e a gente vai seguindo em frente com esse estudo. Que o Senhor continue abençoando e que Ele seja a nossa luz.